Boa noite, senhoras e senhores. Estou ao vivo mais uma vez. Vamos lá conversar sobre produção cultural. Nossa conversa de hoje, nossa conversa de toda terça-feira, gira em torno da produção cultural. E, para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural desde 1999, desde o século passado, e faço produções de espetáculos, né? Muito produção de espetáculos, mas faço produções também de discos, de exposição, enfim, de um monte de outra coisa, mas sempre produções culturais. Sempre trabalho com projetos culturais. E o que eu tenho para te mostrar aqui é a minha experiência de como é que eu faço produção cultural, como é que eu invento os meus projetos, como é que eu realizo os meus projetos, né? Como é que os meus projetos acontecem, como é que eu faço com que eles consigam acontecer, né? Que às vezes é só um sonho e de repente a gente consegue um caminho para realizar esses sonhos. Eu costumo dizer que o produtor, ele é um operário de sonhos. Normalmente a gente tem por perto da gente artistas que têm desejos e que têm sonhos, e a gente tem a capacidade de realizar esses sonhos porque nós temos um talento diferente do talento dos artistas. Nós temos um talento de conseguir executar coisas, né? De conseguir organizar, de conseguir agregar pessoas, de conseguir gerenciar essas pessoas. Esse é o nosso talento. O talento do produtor cultural é o talento de transformar uma ideia em um projeto. A gente transforma essa ideia num projeto, depois a gente pega esse projeto e viabiliza ele, seja escrevendo num edital, falando com uma empresa, conseguindo alguma grana. E a partir do momento que a gente consegue uma verba para viabilizar e tal, a gente vai conseguir também executar esse projeto, porque é um outro talento que a gente tem, que é um talento de reunir as informações e transformar essas informações em ações, né? Essas informações vão ser transformadas em ações, a gente vai levar isso para as pessoas que sabem executar essas coisas, né? Então a gente tem também um talento de gerenciar a equipe, de gerenciar pessoas, e a gente vai fazer com que esse sonho, que estava lá no começo, no campo das ideias ou no mundo dos sonhos, vire realidade, se torne realidade. E é isso que um produtor cultural faz, transforma sonhos em realidade. Normalmente sonhos artísticos, sonhos culturais, né? Nós somos empreendedor de sonhos. E a conversa da gente de hoje... Eita, desculpa, bati na mesa. E a conversa da gente de hoje é sobre uma pergunta que me fizeram, como sempre, né? Sobre uma pergunta que me fizeram, uma das tantas perguntas. Me perguntaram hoje assim: como é que você monta a sua equipe? Olha aí, pergunta que não quer calar, pergunta muito útil, muito prática, não é? Então, primeirinho de tudo, é importante a gente entender que a equipe é a alma do seu evento, certo? A equipe na verdade, você não é uma pessoa, você é quem carrega com você, quem você carrega com você, certo? Você é um mosaico de pessoas, você é um tanto de pessoas juntas, reunidas para conseguir executar o que você está imaginando que você pode executar, tá? Então, mesmo quando você está sozinho, quando você tem uma equipe, né, a produção não acontece sozinha. Então, por isso eu considero também da minha equipe os meus fornecedores. Então, a equipe, ela pode ser considerada aquelas pessoas que você chama para trabalhar pertinho de você. Por exemplo, eu e o meu assistente de produção, o meu diretor artístico, o meu diretor cênico, né? Isso são pessoas da minha equipe. E às vezes tem pessoas que não são exatamente da minha equipe, essa equipe que fica mais pertinho, mas são também pessoas que fazem parte da sua equipe. Como? Por exemplo, o meu técnico de som ou a estrutura de som que eu contrato hoje, ela já faz parte da minha equipe. A estrutura de luz que eu contrato, aquela pessoa que gerencia aquela estrutura, ele é parte integrante da minha equipe, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele não é simplesmente o meu fornecedor, ele é uma pessoa importante que faz parte da minha equipe, mas ele é um fornecedor.
Então, nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, eu vou considerar que equipe não só é a equipe, essa que está mais pertinho, né, que eu falei, mas é também aquelas pessoas que a gente contrata para prestar um serviço, tá bom? Então, só para a gente definir aqui de que equipe a gente está falando, quando eu estiver falando de equipe, eu estou falando desses dois universos juntos, tá bom? Então, primeira coisinha que eu queria dizer. Definir a sua equipe é muito importante porque ela pode determinar o tamanho do trabalho que você... Desculpa, gasguei. Minutinho. Adoro Karina do outro lado, que eu disse assim, agora a gente vai entender que a equipe que eu tô falando é isso, tá? Ela responde, tá. Adoro. Obrigada, porque reverbera. É muito ruim ficar falando sozinha. Então, definir a equipe é muito importante, porque ela vai definir o tamanho do trabalho que você vai ter. Lembra que eu falei lá no começo que pode ser a nossa equipe, pode ser uma eu-equipe, que é você sozinha? Quando você está sozinho numa equipe, você vai ter muito, muito, muito trabalho, certo? E isso eu acho bacana definir no começo. Por quê? Quando a gente define no começo, a gente já consegue distribuir as funções. Então, assim, se eu definir no começo que eu sou uma eu-equipe, que serei somente eu, que vou trabalhar, acumular 300 funções, então eu preciso pegar essas funções e distribuir para mim, porque o meu tempo é limitado, eu só tenho 24 horas no dia, né? Então, muito importante a gente entender que equipe é essa, definir essa equipe, para a gente entender qual é o tamanho do trabalho que você vai ter, certo? Até para você poder pegar outro trabalho ou não durante aquele período. Se você vai ser uma pessoa que vai fazer sozinha esse projeto, você não vai conseguir dar conta de 2, então você não pega 2, você só pega 1, tá certo? Para não correr o risco de não dar conta e ficar com aquela sensação horrível de que você não está dando conta, tá? Então, muito importante você entender que a equipe define o trabalho que você vai ter, tá? Uma outra coisa que a equipe define também, quando você define sua equipe, é você definir o tamanho da despesa que você vai ter. Porque, dependendo do tamanho do projeto, você vai precisar de uma equipe muito grande e isso vai gerar uma despesa para o projeto, naturalmente, certo? Que eu chamo muito mais de investimento, porque ter uma equipe é tranquilidade e paz no coração. Por exemplo, eu trabalho em um projeto que tem muitos espetáculos, né? E como esse projeto tem muitos espetáculos, eu preciso de uma equipe muito grande para funcionar. Eu preciso não, porque esse projeto não é meu, é de outra pessoa, mas esse produtor ele precisa de uma equipe muito grande para funcionar. E quando a gente está falando de finanças, porque eu faço a gestão financeira desse projeto, quando a gente está falando de finanças, eu preciso colocar duramente para ele, minha tarefa árdua e difícil, eu preciso colocar duramente para ele que o projeto vai ser do tamanho que cabe no bolso dele. Então, se ele está imaginando tantos espetáculos, ele vai precisar de uma equipe maior. Se ele está imaginando que ele não pode pagar essa equipe, ele vai ter que diminuir a quantidade de espetáculos, porque tem equipe que é absolutamente necessária e que sem ela você não consegue executar o projeto, né? Sem essa equipe você não consegue executar o projeto, se for uma coisa muito grande e que aí você vai precisar de muitas pessoas para dar conta. Aí você vai ter que ir fazendo essa conta de chegar, né? Ajustando esses valores, ajustando essas contas para que para que você consiga executar o projeto, né? Deixa eu ver, eu tenho tantos espetáculos, para tantos espetáculos eu preciso de tantas pessoas na equipe, não consigo pagar. Diminui um pouquinho o espetáculo, tira 1, tira 2, para poder complementar e ir pagando a equipe, entendeu? Você tem que ir fazendo essa conta. Então, definir a sua equipe significa definir também o tamanho da despesa que você vai ter. Por isso é muito importante que quando você vai começar um trabalho, você entenda qual é a equipe que você vai precisar. Primeiro passo de um projeto é você definir que equipe é essa que você vai utilizar no seu projeto. Falou de dinheiro, Karina fica animada, já fica animada.
Já está falando aqui que a arte de dizer não o produtor tem tarefas difíceis, certo? Tem tarefas maravilhosas, porque em muitos momentos ele é o portador da boa notícia. Ele é a pessoa que vai dizer, nosso projeto foi aprovado, ou nós conseguimos aquela verba, ou o cachê custa tanto, ou o cachê foi liberado, já posso te pagar. Ele não, muitas vezes o portador da boa notícia, mas ele é também essa pessoa que tem que pegar os pezinhos flutuantes dos artistas e botar no chão e trazer para a nossa dura realidade, porque o artista está no mundo dos sonhos, a gente também está no mundo dos sonhos. Na verdade, nós produtores fazemos a ligação do mundo dos sonhos com o mundo da vida real, né? Então a gente vai pegar o pezinho do artista que está nas nuvens e vai botar no chão. Ele vai conseguir realizar o sonho dele com alguma dose de realidade. E essa função dura é o produtor que faz. Aí, nesse caso, nós somos o portador da má notícia, que a gente vai dizer assim, olha, não dá para fazer 180 espetáculos em um dia, a gente vai colocar 3 num dia, tá bom? E vai dar tudo certo. Essa também é a nossa função de produtor cultural. Mas vale sempre a pena, porque no final de tudo, a gente vê uma plateia feliz, aplaudindo, muitos sorrisos, né? A gente tem sempre o calor do público, seja por aqui pelas telinhas ou ao vivo, que é sempre mais gostoso. Mas, por enquanto, a gente vai curtindo aqui nas telinhas. Definir a sua equipe o quanto antes vai tirar de você um trabalho, muitas vezes, desnecessário, que ele não vai precisar estar nos seus ombros, entendeu? Quando a gente define a equipe, digamos assim, eu vou fazer um espetáculo, tá? E aí, digamos que eu defini que sou eu sozinha na equipe. E aí lá vou eu, né? Montar tudo que eu tenho que montar, todos os cronogramas, tudo que eu tenho que executar. Né? Eu não tenho um assistente, então eu tenho que montar bem muito o meu cronograma do dia para poder, na hora que estiverem passando som no palco, tem uma outra equipe que está lanchando e eu tenho que estar gerenciando as duas coisas. Eu tenho que deixar isso bem afinado se eu não tenho um assistente, por exemplo. Né? Agora, se lá no começo do projeto eu defino que eu tenho um assistente, que eu tenho um assessor de imprensa, né? Que eu tenho um diretor de palco, se eu defino isso no começo do projeto, essas coisas que eu fico imaginando que eu vou precisar fazer, eu não preciso mais fazer. Eu vou precisar gerenciar, eu vou precisar coordenar. E aí, o que você faz? Você pega essa informação toda, né, tudo que você vai ter que fazer no evento, e aí no comecinho você já vai dividir com a sua equipe. Aí olha que massa, você já combina com o assistente de produção qual é a função dele, você já se desobriga disso. O que você vai fazer é coordenar, é gerenciar, fiscalizar. E aí, por que é você que vai ter que fazer isso? Porque isso faz parte da nossa função de produtor. Porque tudo que acontece no projeto é problema seu. Então, se alguma coisa der errado, é problema seu. Você vai ter que desfazer esse nó. Então, para que esse nó não seja feito, para que ele não aconteça, você gerencia, você fiscaliza, você fica de olho. Então, você sabe tudo que a sua equipe vai fazer, está lá anotadinho, e você vai prestando atenção se a sua equipe realmente está fazendo aquilo que você combinou. Você vai gerenciando, tá bom? Então, é muito importante você definir logo no comecinho, para você não fazer 2 trabalhos, né? Você não começar fazendo o trabalho de outra pessoa e depois você vai ter que gerenciar o trabalho dela, que uma grande parte dele foi você que já fez. Beleza? Então, vou dar um exemplo do que aconteceu hoje mesmo. Eu tive uma reunião hoje com uma pessoa com quem eu vou executar um projeto daqui a 10 meses. Daqui a 10 meses o projeto vai acontecer. E hoje eu já tive a reunião com essa pessoa, ele me disse, vamos fazer o projeto, vamos executar esse projeto de tal forma, beleza? Beleza. Então vamos começar agora. O que isso tira dele? Isso tira dele a necessidade de ter que planejar toda a parte
que eu vou fazer. Quem vai planejar a parte que eu vou fazer sou eu mesma. Olha que maravilha. Ele ia ter que planejar tudo. E ele ia ter que passar tudo isso para mim. E eu, enquanto contratada, equipe contratada, acho maravilhoso. Porque cada pessoa tem o seu jeitinho de planejar, tem o seu jeitinho de construir as coisas, né? Então, quando eu entro bem no comecinho do projeto, eu acho maravilhoso. Porque aí eu já posso até dar dicas para essa pessoa mesmo. Hoje mesmo a conversa foi maravilhosa. E nessa conversa a gente trocou muitas ideias. Então, antes de tudo começar, a gente já trocou ideias, já fez uma tempestade de ideias bem legal. E a gente já viu como é que a gente pode fazer para começar e isso ser mais prático para a gente, entendeu? Então, ele me contratou como equipe dele, agora 10 meses antes do projeto acontecer, certo? Então, agora eu estou planejando o que vai acontecer daqui a 10 meses. E isso é muito legal. Então, se você puder contratar a sua equipe, se você puder começar a conversar com a sua equipe com antecedência, o máximo de antecedência que você puder, né? Você contrata na hora que você está pensando o projeto, você fala com o pessoal na hora que você está pensando o projeto, e na hora que você, de fato, concretiza isso, olha, vai acontecer o projeto, assim que você souber que o projeto vai acontecer, fala com a tua equipe. Já distribui o que você tem que distribuir e já tira de cima de você um trabalho que você não precisa ter, porque você tem equipe para fazer, tá? Então, uma forma muito bacana de se gerenciar uma equipe é chamando o quanto antes para compor o projeto, para compor a cena, né, do seu projeto, e a partir daí você já tocar o projeto para frente com essa equipe funcionando bem. Tem uma outra coisa massa que acontece muito, muito, muito comigo. Imagina, já são mais de 20 anos trabalhando só com isso. E eu tenho o que eu chamo de equipe recorrente. Eu tenho uma equipe que eu sempre chamo, que está sempre comigo, o tempo todo. Por que que isso é bom? Porque eu pulo uma parte. A parte de explicar como é o trabalho, como é que vai acontecer, etc. Pula essa parte. Por exemplo, quem faz a minha assessoria de imprensa é a Janaína Lima, da Mia Assessoria. Mia Comunicação, eu acho. E eu trabalho com ela não sei há quanto tempo, mas muitos. Eu não preciso mais dizer nada para ela, nada. Eu só chego para ela e falo, Jana, aprovei o projeto vai acontecer. E aí ela faz, Carlinha, então vamos marcar um dia para a gente conversar. Ela conversa comigo, ela faz uma entrevista comigo, longa, né, de mais de 1 hora. Conversa comigo durante mais de 1 hora. Ela sabe o jeito de me perguntar, ela sabe que eu sou aloprada para responder. Enfim, ela tem todo o meu currículo, ela sabe tudo que acontece na minha vida, até porque é ela que diz tudo que acontece na minha vida, diz para todo mundo. E aí o que acontece? Ela tem essa conversa comigo e só. Somente. Depois ela vai me entregar o release pronto, vou fazer algum ajuste que eu precisar fazer, que é sempre uma bobagem ou outra, né? Às vezes de entendimento e tal. Pronto, acabou. Ela faz o release. É esse, Carlinha, tá bom, tá aprovado, tá aprovado. Acabou. O resto é ela que faz sozinha. Se eu estivesse começando agora com uma assessoria nova de imprensa, o que eu ia fazer? Eu ia ter que passar para ela o meu currículo, eu ia ter que ter várias conversas para a gente afinar como é que eu gosto de comunicar as coisas. Eu não preciso mais disso. Jana sabe exatamente como eu gosto de comunicar as coisas, como eu gosto que as pessoas fiquem sabendo do que eu estou fazendo, entendeu? Ela sabe que a minha linguagem é informal, né? Ela sabe exatamente como é que eu me comporto. Eu não preciso passar isso para mais ninguém. E isso aí que vem a vantagem de você ter uma equipe recorrente, uma equipe que acontece sempre na sua vida. Assim é comigo, eu tenho essa mesma coisa de repetir a equipe, com Jana, que é assessora de imprensa, né, com Carlinhos, que é do som, com Júnior, que é do som também, com Pipo, que é da luz, com Edivan, que é do transporte. Eu tenho sempre muita gente que está perto de mim e que está perto de mim sempre, o tempo todo. Isso é massa demais, porque isso vai fazer com que você economize um tempo enorme, fora que
para você ter um profissional na sua equipe, você precisa confiar nele. E confiança só vem depois de convívio, depois de você experimentar, né? Você precisa testar o produto, né? Para saber se funciona para você. Quando você está sempre repetindo a mesma equipe, é claro que é porque é uma equipe que deu certo, né? Então, você não precisa mais se preocupar em se isso vai funcionar ou não. Você sabe que vai funcionar. Uma outra coisa bacana, importante para vocês fazerem, é você fazer um acordo financeiro. Você fazer um acordo financeiro logo no começo. Uma coisa muito importante para você manter a sua equipe bem afinada, bem azeitada, bem tranquila, é você ter transparência e honestidade nas suas contratações e nos seus acordos financeiros com a equipe. A equipe, ela é parte integrante de você como produtor. Ela você tem a necessidade de ter uma equipe e não é um luxo ter uma equipe, isso é uma necessidade, né? Então, como é uma necessidade, você precisa entender que não basta você gostar daquele fornecedor ou daquela pessoa. Ele também tem que se adaptar a você, ele também tem que gostar de você, certo? Então, não é ele só que tem que te conquistar, você também tem que conquistar ele. E uma das partes da conquista dessa relação profissional passa pela transparência, pela honestidade, né? Principalmente no que diz respeito a dinheiro, finanças. Isso tudo tem que estar muito transparente, porque isso acaba com uma relação profissional. Então, o que é que eu faço na minha vida como produtora e que tem funcionado até hoje? Eu digo exatamente para o meu fornecedor, para a pessoa da minha equipe, eu digo quanto é que eu tenho para pagar para ela, quer dizer, eu ajusto com ela o preço, tipo, você concorda que é R$10? Concordo que é R$10, massa, eu tenho R$10 para te pagar, você quer receber R$10, tá tudo certo, certo? Faça esse acordo. Feito isso, eu vou dizer, olha, eu só vou receber esse dinheiro em 2052. Tudo bem você esperar até lá? Porque a pessoa tem todo o direito de dizer não. Então você vai dizer para ela, você não vai esconder esse fato. Você não vai empurrar com a barriga, você não vai fazer de conta que isso não vai acontecer. Você vai dizer para ela com todas as letras, eu só vou receber em 2052. Aí a pessoa vai dizer, não tem problema, Carminha, eu tenho capital de giro para segurar até 2052. Tudo bem, quando for 2052 que eu receber, eu vou honrar o que eu acordei com ele. Eu vou pagar, certo? Se eu receber antes, né, ótimo. Mas se eu receber em 2052, eu vou pagar para ele. E eu vou dizer qual é a fonte que isso vai sair. Eu estou recebendo de um edital assim, assim, assim. Beleza? Então, eu vou precisar de nota fiscal direitinho, que tenha, enfim, mais documentos, tá? Isso é muito importante você ter no acordo com sua equipe. Porque, às vezes, a empresa está com problema e está sem poder emitir certidão negativa, alguma coisa assim. Quando é para um edital, ela já sabe que tem que ter toda a documentação em dia certinho, então não custa você dizer exatamente qual é a fonte que você vai pagar. Ou você diz assim, fica tranquilo, isso aqui está vindo de uma grana aqui, um capital de giro que eu tenho, tá tudo certo, eu vou pagar antes, vou te dar 50% na contratação, 50% eu pago você no dia. O importante não é quanto nem como você vai pagar, o importante é você deixar claro como é que isso vai acontecer. O importante é a transparência, a honestidade, a clareza nas suas palavras. Sem medir palavras, não precisa de palavra difícil. O nome daquilo que a gente recebe pelo trabalho chama-se dinheiro e não é pecado falar esse nome, não é palavrão. Então você pode falar em dinheiro com a sua equipe de forma muito transparente, porque isso vai trazer tranquilidade para você. Isso vai fazer com que você contrate as pessoas e as pessoas confiem em você. E aí vai fazer com que você tenha sempre uma equipe bem afinadinha, uma equipe que você sabe, você vai sempre poder contar com essa equipe se você for transparente nas relações de contratação. E você vai sempre poder contar com essa equipe se você for
honesto, certo? Então fica aí essa dica para que você tenha sempre uma equipe com você, trabalhando com você integralmente. Vou dar um exemplo agora de uma coisa errada que aconteceu comigo. Uma história, senta que lá vem história. Uma vez eu fui contratada para um evento e foi assim. O evento estava transcorrendo normalmente. Então, o produtor do evento não imaginou que ele fosse precisar. Na verdade, ele era um produtor, então ele não ia precisar de um outro produtor. Ele achou isso. Só que quando ele viu a quantidade a carga artística que ele, enquanto produtor, ia ter que se envolver, porque ele ia precisar mediar muitos artistas, ele entendeu que ele ia precisar de um produtor, certo? Esse produtor querido, muito, muito, muito querido, um amigo muito querido do Rio Grande do Sul, que deixou a gente na semana passada, Contursi, o nome dele. Ele, infelizmente, foi mais um que a Covid levou, dessas tantas perdas que a gente está tendo. Um produtor maravilhoso, um cara muito massa mesmo, que vai fazer muita falta, que me levava para comer polenta frita lá em Porto Alegre, que eu amo e adoro. E agora vou ficar sem a polenta frita do meu amigo querido. Eu falo isso aqui, gente, porque eu acho muito importante que a gente se conscientize que o que a gente está vivendo não é brincadeira e que a gente está... quem está partindo não são números, são pessoas. E essas pessoas têm deixado um buraco enorme, têm feito muita, muita falta. Esse vai fazer muita falta. Eu nunca mais vou comer polenta frita com Contursi. Vai fazer muita falta. E nem vai acontecer os projetos lindos que ele fazia, né? Projetos lindos envolvendo sempre a música regional, nacional. Vai fazer muita, muita falta. Enfim, e fica a minha homenagem a ele, um amigo muito querido. E aí, ele estava fazendo um projeto, né? E o projeto era enorme, e depois ele percebeu que ele ia ter que dar uma atenção muito grande à parte artística, e aí ele me chamou para executar. E ele me chamou para executar o projeto uma semana antes. Quer dizer, ele não me chamou uma semana antes, ele chamou uma semana e 2 dias antes, porque ele me chamou uma semana e 2 dias antes, e 2 dias depois eu já estava viajando para o Rio Grande do Sul para terminar de montar as coisas com ele e executar o projeto. E aí foi tudo bem corrido, bem difícil, bem complexo de fazer, porque tinha muito pouco tempo. Ele tinha, porque cada um tem o seu jeito de organizar, ele tinha organizado boa parte do evento, mas a parte da mão na massa mesmo, eu tive que fazer tudo em muito pouco tempo. Eu executei esse projeto, foi uma semana, eu acho, se eu não me engano, para fazer. Teve um outro projeto também que a resposta do patrocinador chegou com 5 dias antes do projeto acontecer. Então, eu já tinha elaborado o projeto, ou seja, planejado ele, mas a execução em si, eu tive 5 dias para executar o projeto. E a gente sempre precisa mais do que isso, né? Para contactar todo mundo, fazer todas as conexões que um projeto cultural precisa fazer. Mas quando a gente faz um planejamento bem feito, dá para executar com pouco tempo. Mas o ideal é que a nossa equipe esteja desde o comecinho junto com a gente, porque é muito duro, muito difícil executar um projeto em 5 dias. Significa virar à noite, significa tensão, significa sustos, né? Então, se você puder evitar esse tipo de coisa, se você puder realmente, na hora que você estiver executando seu projeto, na hora que você estiver planejando seu projeto, você puder prever qual é o trabalho, o volume de trabalho que você tem para poder prever qual é a equipe que você vai precisar, aí vai ser muito melhor para você. Não caia nessa de achar que você vai conseguir fazer tudo se tem um volume tão grande. Respeite-se para poder você ter mais fluência no seu trabalho, mais tranquilidade também. Tem uma outra coisa que as pessoas fazem que é muito perigoso. Só um golinho aqui, gente. Tem uma outra coisa que as pessoas fazem que é muito, muito perigoso,
que é colocar para trabalhar na sua equipe alguém somente porque é muito próximo, sabe? Uma pessoa muito próxima a você e tal, você faz, então coloca ela aqui, aqui vai ser minha assistente agora. Isso não é uma brincadeira, isso não é um passatempo, né? Pelo menos não para mim, né? Pelo menos não para quem está querendo viver de produção cultural. Isso não é um passatempo. Isso é uma coisa muito importante e a pessoa que vai ser o seu assistente vai ser, em muitos momentos, você, né? Na verdade, é uma pessoa que está lhe representando, né? Que vai precisar fazer as coisas como você faria, certo? Então, isso é um risco enorme. É muito perigoso. Porque todas as pessoas da sua equipe, elas têm que ser profissionais. Porque a pessoa que te contratou, né? Ela está esperando um resultado profissional. E o resultado profissional, quem dá são os profissionais, né? Claro que se você tem um assistente de produção que não tem experiência, porém está estudando para ser um assistente de produção, claro que super vale a pena. E em muitos momentos eu digo assim, um bom assistente de produção é aquele que não tem vícios, né? Então é muito bom você pegar um desses que está... Você pegar um assistente de produção desses que está começando agora, é massa porque não tem vícios nem nada, e você vai dar oportunidade de trabalho para ele, né? Isso é muito legal, certo? Mas tem que ser uma pessoa que tenha o perfil de assistente de produção, tem que ser uma pessoa que tenha o perfil de produtor. Senão, não adianta você colocar aquela pessoa que é só porque é seu parente e vai ali dar uma força. Não é dar uma força, gente, isso é um trabalho. Então é muito importante você entender que você não deve colocar na sua equipe uma pessoa somente por afinidade. Você deve colocar na sua equipe uma pessoa que vai te dar um resultado profissional. É isso que você está procurando, é isso que você prometeu para quem te contratou, ou é isso que você quer para o seu projeto. Preste atenção nisso. Junto de você estão profissionais, pessoas que têm postura profissional, comportamento profissional. É isso que você quer perto de você quando a gente está falando de equipe. Tem uma outra forma bem errada de escolher uma pessoa da produção, que às vezes por conveniência. Por exemplo, eu trabalhei num projeto que precisava de muitos produtores e tal, e aí tinham pessoas, tinham produtores que estavam mais por perto, assim, porque aqui já trabalha naquele equipamento, já isso, já aquilo, massa. E aí, o que foi que aconteceu? Foi colocado nesse projeto para trabalhar uma pessoa que era por uma conveniência de localidade. Tipo, a pessoa morava perto, era mais fácil chegar e tal. E esse produtor foi contratado por essa conveniência, porque era mais perto e tal, aí não ia gastar com transporte, ia sair mais barato para o projeto, enfim, botaram essa criatura lá. E aí o que foi que aconteceu? Esta criatura, que não era um produtor, né, era uma pessoa bem atrapalhada e tal, era só uma conveniência mesmo, ele fez um monte de coisa errada. E aí a gente teve que deslocar 4 pessoas, acho que 5 pessoas da equipe, para cobrir os furos que essa outra pessoa criou dentro do projeto. Então, veja, esse é o barato que sai caro. Você contratar alguém somente por conveniência não vai te dar o resultado profissional que você precisa para sobreviver. Para viver de produção cultural, você precisa de um resultado profissional. Então, você não vai colocar ali alguém que vai trabalhar somente porque mora perto, que não vai gastar com transporte, certo? Você vai colocar alguém ali que vai te dar um resultado profissional. E aí, qual é a consequência de quando você coloca alguém por conveniência? Prejuízo. Porque aí você tem que deslocar outras pessoas da sua equipe para cobrir o trabalho que aquela pessoa não fez, e aí você pagou para aquela pessoa, ela não fez o trabalho bem feito, e a sua imagem ainda vai ficar arranhada, né? Porque se esse buraco, se esse furo chegar até o seu patrocinador, ou se chegar até o seu contratante, eles vão ficar assim, que estranho essa pessoa contratar
um profissional que não dá conta, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Contratar uma pessoa para sua equipe significa que você confia plenamente nela. Ou você confia plenamente nela, ou é uma pessoa que você está testando, que você vai ficar do lado, olhando todos os passos, para que ela faça tudo exatamente como você planejou, tá bom? Muito cuidado na hora da contratação de uma pessoa da equipe. E aí você pode dizer para mim assim, mas eu não conheço ninguém, eu não sei como é que eu começo essa equipe, como é que eu começo a planejar essa equipe, eu estou saindo do zero agora, né? Como é que eu consigo encontrar essas pessoas tão profissionais que você fala e tal? Vou dizer como foi que eu fiz e como é que eu acho que vale a pena você tentar fazer. Todas as pessoas que eu trabalho até hoje, elas foram indicação de alguém. Então, a melhor forma que você tem de encontrar uma equipe é pedir indicação de pessoas que você confia. Por exemplo, digamos que eu estou fazendo uma peça de teatro. E aí, eu preciso de um iluminador, mas eu não faço ideia de que iluminador, porque eu não sou dessa área, eu nunca trabalhei com teatro. E aí, você vai chegar para os próprios atores, para o diretor, enfim, para essas pessoas que já estão nesse universo há mais tempo que você, e você vai dizer quem você me indica como iluminador, né? Como um fornecedor de equipamento de iluminação também. Olha, nesse universo todo mundo se conhece. E normalmente os artistas, né, ou os produtores que já estão trabalhando no projeto também, eles têm sempre uma pessoa que eles confiam, que eles costumam trabalhar. E aí, super vale a pena você pedir indicação dessas pessoas. Então, a dica que eu dou para você, se você está começando o seu processo de produção cultural, se você é um produtor cultural iniciante e você quer montar a sua equipe, escute quem está perto de você. Escute quem está trabalhando com você. Peça indicações. Não tenta procurar sozinho, porque isso é um risco muito grande. E quando o profissional vem indicado, a probabilidade de dar problema é menor, certo? E aí o que vai acontecer? Aí você vai usar esse fornecedor hoje, e aí, poxa, foi massa, funcionou. E aí no próximo você já chama ele de novo, você já vai criando um jeitinho, né, a proximidade com esse fornecedor. E aí vai ser muito... claro que vai ter fornecedor que você vai... que não vai ser legal, né? Poxa, eu contratei esse fornecedor, mas, cara, ele não chegou na hora, não foi bom. E aí o que vai acontecer? Você vai pedir indicação de outras pessoas, e outras pessoas vão te indicar outros fornecedores, e você vai testando, certo? E aí, o que acontece? A proporção que você vai fazendo, e aí isso só na prática mesmo, a proporção que você vai fazendo as coisas, você vai entendendo qual é o fornecedor que funciona, qual é o que não funciona, ou o que funciona para você, né, o que não funciona para você. Né? Eu tenho alguns critérios, eu vou falar aqui, eu tenho alguns critérios que são bem rígidos com relação aos fornecedores. Então, os fornecedores que não entram, tem alguns critérios que eu não abro mão, e aí já não dá para trabalhar comigo, já vou ficando nervosa e tal, e já troco o fornecedor. Mas hoje, eu tenho praticamente a minha equipe toda já é fixa, assim. Eu não preciso mais procurar fornecedores, porque eu já tenho uma história e já fiz o que eu chamo do meu baú do tesouro, que são os contatos dos meus fornecedores maravilhosos, da minha equipe, de todo mundo que trabalha pertinho de mim. Já faz parte do meu baú do tesouro, já estão ali guardadinhos, com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, né? Porque são o que eu tenho de mais precioso na minha profissão, são esses contatos, né? E são essas relações, não são só os contatos, não é um número de telefone ou um e-mail, são essas relações. Isso é o que eu tenho de mais importante na minha carreira de produção cultural. Cuide bem do seu baú de tesouros. E aí você pode dizer para mim também assim, eu não tenho dinheiro para contratar equipe. Tudo bem, aí você tem duas opções. Você pode fazer tudo sozinho, e aí você tem que entender se o tamanho do projeto que você está trabalhando permite que você faça tudo sozinho e entregue com uma qualidade profissional que você precisa entregar,
Porque você quer o quê? Você quer ter mais clientes depois, não é? Então, e aí você precisa entregar com uma qualidade massa, uma qualidade profissional. Então você tem que avaliar se essa quantidade de pessoas trabalhando, ou seja, você sozinho, você tem que avaliar se você vai dar conta de fazer tudo sozinho. Tem uma outra opção, que é você dividir o seu cachê com os outros, que é você identificar quais são as suas necessidades e você redistribuir essa verba. Eu já fiz isso. Eu já peguei meu dinheirinho do cachê e paguei fornecedor. E ganhei 0. Porque o que eu precisava naquele momento era concluir aquele projeto da forma mais linda possível. E só dava para ser se tivesse um fornecedor incrível. Entendeu? E aí a gente vai fazendo escolhas. Isso é um investimento. Isso não é um prejuízo. E para mim, inclusive, super valeu a pena, porque foi um projeto que me deu muita repercussão, muita repercussão. Então, às vezes, você tem que dividir o seu cachê com a sua equipe ou com o seu fornecedor, certo? E aí você vai fazendo os acordos financeiros necessários. Mas você precisa muito ter clareza se você tem, se você vai conseguir dar conta de você pagar, se você vai conseguir dar conta de fazer todo aquele projeto sozinho, certo? Tenha essa clareza. Esse projeto aqui dá para gerenciar sozinho, dá para produzir sozinho numa boa. Não, esse projeto aqui tem muitas coisas, eu não vou conseguir dar conta sozinho. Então, para pensar nisso e avalia, chama um assistente, um diretor, o que você estiver precisando, chama. O importante é você entregar o seu trabalho de forma profissional, porque se você quer viver de produção cultural, você tem que entregar um bom produto, você tem que fazer uma entrega profissional, porque é daí que vai vir novos trabalhos. Boa noite, Fred, bem-vindo, bem-vindo. Estamos aqui conversando já no finalzinho da nossa conversa sobre produção cultural. Hoje eu estou falando sobre a montagem da nossa equipe, como é que a gente faz para montar uma equipe boa, que não deixa a gente na mão. Já estou chegando aqui, já estou bem nos finalmente mesmo, se chegasse atrasado. E aí você pode me dizer assim, eu não sei quais são os critérios que eu tenho, que eu devo seguir para contratar a minha equipe. Tá, você não sabe. Esses critérios a gente vai encontrar ao longo da vida caminhando, porque tem coisas que você tolera e tem coisas que você não tolera. Equipe é meio feito escolher cônjuge, feito escolher marido ou escolher mulher, certo? Eu brinco sempre dizendo que o seu cônjuge, o seu parceiro, sua parceira, você tem que escolher não pelas virtudes, a parte boa da minha mulher é um espetáculo, a parte boa do meu marido é maravilhosa. Não é por aí. Você tem que escolher a pessoa com quem você vai viver o resto da vida pelo defeito. Você vai olhar o defeito que ela tem e você vai dizer, eu tolero esse defeito? Porque se eu tolero esse defeito, dá para viver o resto da vida. Porque eu amo, porque tá bem, né? Porque aí tem a parte boa de todo. A parte boa de todo mundo é boa, né? Mas a parte ruim tem coisas que você não tolera. Por exemplo, eu não tolero, eu tenho pouquíssima tolerância com alguém que fale alto quando está discutindo. É muito difícil para mim. Bater boca é muito difícil. Então, meu marido não bate boca comigo. A gente conversa, a gente tem as nossas desavenças que todo casal tem, mas essas desavenças elas são falando, não gritando. Tem gente que tem outras, não tolera outras coisas, diferente disso. Eu não tolero, eu não consigo. É uma coisa que realmente me afasta, entendeu? Então eu não conseguiria conviver com uma pessoa que, na hora que a gente estivesse discutindo qualquer coisa, gritasse comigo. Eu não ia conseguir conviver. Aí a gente vai escolhendo o parceiro pelo defeito e não pela virtude, porque virtude é maravilhoso, é muito bom, né? Mas defeito, a gente vai ter que conviver com aquele defeito o resto da vida. A gente tem que prestar atenção nisso. É a mesma coisa com relação aos nossos critérios de escolha da equipe. Você tem que entender o que você não tolera. Por exemplo, eu não tolero atraso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu não consigo conviver bem com atraso. Eu me sinto
desamparada quando a minha equipe atrasa. Então eu não contrato pessoas que costumam se atrasar. Porque eu não tolero, porque eu não sei conviver. Mas pode ser que você tenha essa tolerância, que você consiga conviver de boa com a pessoa que se atrasa. Eu não consigo. Então na minha equipe, nos meus critérios de escolha de equipe, essa pessoa tem que ser pontual. Senão não dá para trabalhar comigo. E aí esses critérios você vai criar, né? Seus critérios você vai definir devagar com a vida, você vai definir mais ou menos quais são os critérios que você consegue conviver e que fazem com que você entregue um produto profissional sempre, cada vez melhor. Então, resumindo, não invente de botar aquele seu primo preguiçoso para trabalhar com você, certo? Só para dar um emprego para ele, isso não vai funcionar, certo? A escolha da sua equipe a escolha da sua equipe é uma das decisões mais importantes que você tem para fazer na sua carreira profissional. A equipe que está do seu lado é um espelho do que você é. Então, as pessoas que estão vendo a sua equipe trabalhar, elas não estão vendo o trabalho da sua equipe, elas estão vendo o seu trabalho. Muito, muito cuidado na escolha da sua equipe. Tenha cuidado, porque é a sua imagem, tá? E aí, eu vou dizer para vocês alguns critérios que eu uso para escolher a minha equipe, certo? Eu não estou dizendo aqui que esses critérios são certos ou errados, nem estou dizendo aqui que você tem que ter esses critérios e tal. Não estou dizendo isso, tá? O que eu estou dizendo é o que é importante para mim. Pode ser que seja importante para você e pode ser que não seja, tá bom? Então, a primeira coisa para mim é que essa pessoa tem que ser de fácil convivência. Eu tenho que conseguir conviver tranquilamente com essa pessoa. Não pode ser uma pessoa que tenha melindres, sabe? Que com qualquer coisa vai criar um problema. Não pode ser uma pessoa assim. Tem que ser uma pessoa que está ali para resolver problemas e não para criar eles, tá? Então, meu primeiro critério, top 1 da minha lista, é uma pessoa de fácil convivência. Um outro critério é uma pessoa que faça uma entrega profissional ou uma entrega que eu entendo como profissional. Então, cada pessoa tem uma forma de enxergar o que é ser uma, o que é uma entrega profissional. Uma entrega profissional, para mim, é o que eu gostaria que um profissional me entregasse, certo? Por exemplo, eu espero que seja uma pessoa que vai chegar na hora, que vai estar tudo limpo, tudo bonito, né? Que vai me entregar uma boa embalagem, digamos assim. E isso é importante para que a gente tenha essa tranquilidade na hora de escolher esse profissional. Então, um critério muito importante é a entrega, que ele me faça uma entrega profissional. Uma outra coisa, e aí eu acho que é uma das que estão muito, muito importantes na vida, é pontualidade. Eu preciso que eu não sei conviver com profissionais que não são pontuais. Eu tenho muitos problemas com isso, muitos. Eu não consigo. Então, um dos critérios mais importantes para mim é pontualidade. Um outro critério muito importante na hora que eu estou contratando a minha equipe é um preço que caiba no meu bolso. Né? Tem muitos profissionais que eu olho e sonho e falo assim, ai, como eu queria, mas eu não posso. E aí, tem coisa que a gente quer e tem coisa que a gente pode. Assim também é com a nossa equipe. Às vezes, a gente não pode ter aquele profissional que a gente sonha na nossa equipe, mas a gente pode ter um profissional muito bom também que caiba no seu bolso. E você vai achar, acredite em mim, você vai achar. Porque eu achei. Eu sonhei com vários profissionais, assim, que eram, meu Deus, eu acho que nunca na vida eu vou encontrar um profissional melhor que esse, ou tão bom quanto esse, por um preço mais em conta, um preço que caiba nos meus projetos. Vai encontrar. Calma, paciência, pesquisa
você vai encontrar. Então tem que ser, um dos critérios muito importantes é que ele tem que caber no meu orçamento. E um outro critério também muito importante para as pessoas que trabalham comigo é que elas têm que ter a capacidade de emitir uma nota fiscal, uma coisa muito simples, mas que nem todo fornecedor tem, nem toda pessoa que você vai contratar para a equipe tem, acredita? Então, é uma coisa muito importante para mim a pessoa ser formalizada, né? A pessoa ter uma empresa ou ter alguma empresa que represente ela e que ela possa emitir uma nota fiscal para mim. Por quê? Porque na minha empresa eu contrato pessoas jurídicas. Tudo fica mais fácil, certo? E eu sei que dessa forma eu estou ajudando também essa pessoa da equipe a se formalizar, a ter uma outra postura no mercado, né? Eu tenho, assim, vários produtores que eu contratei, enfim, várias pessoas que eu contratei para vários projetos meus. Eu emiti a nota 01, eles emitiram para mim a nota 01. Eu tenho em vários projetos meus a nota 01, a nota fiscal 01. Por quê? Porque eu estimulei tanto que as pessoas abrissem suas empresas e abrem um MEI, se formaliza e tal, que era muito engraçado, que a nota 01 era justamente para o meu projeto. Então, é muito importante que essas pessoas tenham a possibilidade de emitir uma nota fiscal para mim. Enfim, tem um monte de outros critérios, certo? Mas esses são os que mais me chamam a atenção e realmente, assim, a entrega profissional é uma coisa muito importante para mim, né? A pontualidade, né? Caber no meu orçamento, e eu conseguir conviver com essa pessoa pacificamente, tranquilamente, dando risada, aproveitando a vida, são os critérios mais importantes dessa minha busca pela equipe. É isso, minha gente. Hoje eu falei sobre equipe, sobre contratação de equipe, como é que eu monto minha equipe, como é que eu formo a minha equipe. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, eu estou aqui conversando com você sobre produção cultural, sempre trazendo um assunto baseado em uma pergunta que me fizeram, enfim, um questionamento que me foi feito, justamente para responder essas perguntas de forma mais profunda, tá bom? Então, fica sempre por aqui, acompanha nas redes sociais, no Instagram e no Facebook é Carlinha Navarro, no YouTube é Carla Navarro Produção Cultural. Eu tenho dica todos os dias tem dica nova de produção cultural. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de seguir e terça-feira que vem a gente está junto de novo. Beijo, fui!